Fala, minha gente, se segura que hoje tem história das boas. Vamos contar uns causos impressionantes que acontecem aqui na roça. Então já se inscreve no canal e deixa um like neste vídeo para fortalecer nosso trabalho. Também coloca nos comentários de onde você é e que horas que está assistindo nosso vídeo. Então bora para os causos. O galo com fobia de amanhecer. Eita, compadre, que história mais esquisita essa do galo. Galo é para cantar no amanhecer, né? Avisar que o dia tá chegando. Mais um que tem medo do sol. Essa é de se coçar a cabeça e dar umas boas risadas. De nervoso. Senta aí que vou te contar o caos do galo com fobia de amanhecer. Lá nas terras do interior de Pernambuco, pertinho da divisa com a Paraíba, onde a gente conhece um lugar que chamam de Areia Branca. O sol bate forte e o cheiro de milho assado paira no ar. Areia Branca não é uma cidade grande, não. É mais um aglomerado de umas poucas casas de taipa e reboco, pintadas de cores claras para rebater o calor. As ruas são de terra batida e nas porteiras das casas, quase sempre, tem umas galinhas ciçando e uns cachorros preguiçosos se esticando à sombra. O povo de Areia Branca é de riso frouxo e de conversa boa, mas também é de gente que se apega às suas crendices e aos mistérios que a vida do campo guarda. A vida por lá corre no compasso do sol e da lua, do trabalho na roça e do descanso na rede. A vizinhança se ajuda e cada um conhece a vida do outro, sem muita cerimônia, mas com respeito. Nesse povoado vivia o Seu Damião, um homem trabalhador que tinha um galinheiro dos mais bonitos da região. Seu Damião era um caboclo da lida, de mãos calejadas e voz rouca de tanto gritar com o gado. Ele tinha orgulho de sua criação. Galinhas gordas que botavam ovos grandes e cascas fortes, pintinhos que corriam para todo lado e, claro, uns galos de raça, desses que a gente vê na revista. Mas o xodó do galinheiro era um galo em especial. O nome dele era Corisco, por causa do jeito elétrico que ele tinha quando era um pintinho, correndo para lá e para cá, mais rápido que raio em dia de tempestade. Corisco cresceu e virou um galo, de pena bonita, meio avermelhada, com umas pintinhas pretas, crista vermelha e um canto que era para ser de fazer inveja a qualquer galo do mundo. Ele era o rei do terreiro. O primeiro a empoleirar no poleiro mais alto, o último a deitar. O Seu Damião, orgulhoso, sempre falava: "Esse Corisco é meu relógio natural, ele não erra a hora do sol." Acontece que o Corisco começou a dar uns sinais estranhos. No começo, o Seu Damião não reparou muito. O galo, que devia ser o primeiro a cantar ao primeiro raio de sol, ficava mudo. Escondido no galinheiro, tremendo, quase que se encolhia nas penas das galinhas. Não saía para ciscar, não brigava com os outros galos, só esperava o sol se erguer de vez para sair de fininho, com a cabeça baixa, como se tivesse vergonha de alguma coisa. O Seu Damião achava que era doença, ou que o galo estava velho e ranzinza. Deve ser reumatismo, coitado, ele pensava, dando uns milhos mais macios pro bicho, mas a coisa começou a ficar mais esquisita. O Corisco, que era para cantar de dia, começou a cantar à noite. Assim que a luz do sol sumia no horizonte e as estrelas começavam a piscar no céu, lá vinha o Corisco. Cocoricava 1, 2, 3 vezes com a força de um trovão, como se quisesse anunciar a chegada da madrugada escura. O canto era forte, vibrante, sem desafinar uma nota. O povo de Areia Branca ficava encucado. As comadres na janela, os homens voltando da roça. "Ué, galo trocou a hora? Será que o tempo tá desandando? Isso é sinal de que a chuva vem ou de que o mundo vai acabar?" O Seu Damião tentava entender. Saía de madrugada para ver o galo, e lá estava ele, cantando que nem um condenado. Às vezes, o Damião acendia o lampião e via o Corisco empoleirado, peito estufado, cantando para a lua, com os olhos brilhantes que pareciam fitar o infinito. Era uma cena estranha, quase poética, mas que não fazia o menor sentido para um galo,
Que diabo de galo é esse que vira bicho noturno? Resmungava o seu Damião, esfregando os olhos de sono. Ele até tentou cobrir o galinheiro com uma lona preta, para ver se o corisco se confundia e cantava de manhã, mas não adiantou. O galo sabia a hora exata da escuridão, e era só ela chegar que o canto começava. Mas assim que o céu começava a clarear, com aqueles primeiros tons rosados do amanhecer, a melodia mudava. Não a melodia do canto, mas a do comportamento do corisco. Ele parava de cantar, de repente, no meio de um cocoricó alongado. Olhava para o horizonte com uns olhos arregalados, as penas do pescoço se arrepiando, e ele começava a correr e se esconder. Não era um correr normal, de quem busca comida. Era um correr desesperado, de quem foge de um perigo invisível. Entrava debaixo das galinhas, se enfiava nos cantos mais escuros do galinheiro, atrás de uns sacos de ração, e ficava lá, tremendo, com a cabeça baixa, enfiada debaixo da asa, como se tivesse fobia de amanhecer. O corpo miúdo do galo encolhia, e ele parecia ficar menor do que era. O povo de Areia Branca começou a estranhar. Não era normal um galo fazer isso. Uns diziam que era galo virado, que tinha pegado uma doença do juízo, que alguma macumba tinha pegado nele. Outros mais místicos falavam que era assombração, que o galo tinha pacto com a escuridão e por isso tinha medo da luz do sol, que ele era um galo fantasma ou que tinha visto coisa ruim na noite e não queria que o dia chegasse. As crianças, claro, ficaram com mais medo do galo do que do bicho-papão. Elas se escondiam atrás das mães quando o corisco começava a tremer ao ver o sol. O seu Damião tentou de tudo para curar a mania do corisco. Levou o galo para benzer com a dona benzedeira da vila, a dona Sinhá. Ela era uma velhinha que entendia das rezas e das ervas. Ela passou a ruda no galo, fez umas orações em latim que só ela sabia, deu umas mesinhas de folha de guiné para ele beber. O galo até que ficou uns dias mais calmo, mais quieto, não cantava tão forte à noite e não se escondia com tanto desespero de dia. Mas logo voltou com a mania. Cantava à noite e se escondia no nascer do sol, como se uma força maior o puxasse para a escuridão. Teve um dia que o seu Damião, já sem saber o que fazer, resolveu observar o corisco mais de perto, para tentar entender o que se passava na cabeça do bicho. Passou a noite em claro, sentado num toco de madeira perto do galinheiro, olhando para o galo. Viu ele cantar no escuro, com todo o vigor, uma melodia poderosa que ecoava pelo terreiro. A lua cheia, alta no céu, parecia a única testemunha daquela performance noturna. O seu Damião sentiu um arrepio. Esse bicho não é normal, ele pensou. Mas quando o sol começou a espiar por entre as árvores, lá no horizonte, pintando, o céu de cores quentes, o corisco empacou. Ele olhou para o nascente, as penas do pescoço e do corpo todo se arrepiaram de uma vez, e ele soltou um grito que não era de galo, mas de puro terror, um som agudo e desesperado. Em seguida, ele saiu, em disparada para debaixo de umas tábuas velhas, no canto mais escuro do galinheiro, batendo as asas desajeitadamente. Uma cena que dava pena e fazia a gente rir de tão absurda. O veterinário da cidade vizinha, um doutor moço e estudado, que tinha vindo para cá da capital e que gostava de explicar tudo pela ciência, foi chamado. Ele examinou o corisco, pegou o bicho na mão, olhou os olhos, as penas, os batimentos cardíacos. Fez um monte de pergunta para o seu Damião, sobre a rotina do galo, o que ele comia, se tinha pego alguma briga. Mas não achou doença nenhuma. Coçou a cabeça, tirou os óculos e disse: Seu Damião, nunca vi um caso desses em todos os meus livros. Parece que seu galo tem fobia do sol. Uma espécie de fotofobia comportamental, talvez um trauma. O seu Damião riu de nervoso, balançando a cabeça. Fobia? Mas galo não tem medo de nada, doutor. Ainda mais do sol, que é quem faz a vida da gente andar e a plantação crescer.
O veterinário não soube o que responder e foi embora com a pulga atrás da orelha. A história do galo com fobia de amanhecer virou a piada e o mistério de Areia Branca. O corisco continuou com sua vida trocada, rei da noite e escondido de dia. O seu Damião, com o tempo, se acostumou. Ele sabia que quando a noite chegava, ia ter um canto forte para anunciar a escuridão. E quando o sol nascia, ele sabia que o corisco estaria seguro no seu esconderijo. O povo da vila até se adaptou. As comadres comentavam: "Ah, o corisco tá cantando, já é meia-noite." Ou: "O sol já está quase nascendo, o corisco já se escondeu." O galo virou o relógio invertido do vilarejo. Até hoje, em Areia Branca, se alguém faz as coisas ao contrário ou tem medo de algo bobo, o povo diz: "Tá parecendo o galo corisco com fobia de amanhecer." E o causo do galo que cantava para a lua e temia o sol continua a ser contado nas rodas de viola, nas festas de São João. Lembrando que no mundo animal, assim como no humano, as esquisitices podem ser tão grandes que viram lendas. Uma lenda que mostra que a natureza tem suas próprias regras e que a vida, mesmo na roça, é cheia de surpresas e de personagens que fazem a gente rir e pensar. O sumiço misterioso da cueca no varal. No pequeno vilarejo de Córrego Fundo, onde as casas eram simples, os quintais espaçosos e os varais sempre cheios de roupas coloridas, a vida era pacata, ou quase. Há algum tempo, um mistério vinha, tirando o sossego das famílias, especialmente das mulheres. O sumiço misterioso da cueca no varal. Não era roupa de mulher, nem meia, nem lençol. Era sempre cueca de homem. E só as cuecas mais novas, ou as de cores mais chamativas. Elas simplesmente desapareciam do varal, sem deixar rastro. A primeira a reclamar foi a Dona Cotinha, a vizinha mais fofoqueira, que tinha 5 filhos homens e um marido que usava cuecas coloridas. "Roubaram minha cueca, Dona Fia, aquela azulzinha, de bolinha, sumiu do varal." Dona Fia, a lavadeira da vila, que sabia de todos os segredos das roupas, também começou a notar. As cuecas do seu Zé sumiram, justo aquelas novas, listradas. A confusão se espalhou. Os homens reclamavam da falta de roupa íntima. As mulheres, desconfiadas, começaram a olhar para os vizinhos com um olho torto. "Será que alguém está roubando cueca para fazer feitiço?" perguntavam as mais supersticiosas. "Ou será que é moda nova e alguém está vendendo cueca roubada no mercado negro?" diziam as mais desconfiadas. O mistério virou assunto de roda de conversa na praça, no armazém do seu Tonho, na igreja. Ninguém entendia. As roupas ficavam lá, intocadas, mas as cuecas sumiam. Seu Vicente, o velho da roça, que tinha o maior varal do Córrego Fundo, estava quase desesperado. Suas cuecas, que eram enormes e geralmente brancas, também começaram a sumir. "Isso é assombração!" ele jurava. As mulheres começaram a vigiar os varais. Algumas punham olho gordo, outras colocavam pedaços de alho pendurados para espantar o suposto ladrão ou a assombração. Nada. As cuecas continuavam a desaparecer, como por encanto. Até que, numa manhã de sol, a Dona Rosinha, a jovem mais observadora de Córrego Fundo, estava sentada na varanda, costurando. Seu varal estava cheio, e lá pendurava a cueca nova do marido, vermelha, que ele tanto gostava. De repente ela viu um movimento no chão. Um vulto rápido, peludo. Era o Saci, o cachorro de seu Pedro, o fazendeiro mais rico. Saci não era um cachorro comum. Era um vira-lata esperto, com um pelo preto e branco, que vivia solto pelo vilarejo. Ele tinha fama de ser um pouco atrevido, mas nunca de roubar. Dona Rosinha viu o Saci.
Ele se aproximou do varal de Fininho, com a cabeça baixa, como quem não quer nada. De repente, deu um salto, abocanhou a cueca vermelha do marido dela e saiu correndo em disparada, com a cueca esvoaçando na boca, parecendo uma bandeira. Dona Rosinha gritou: "Pega! Pega o Saci! Ele está roubando a cueca!" A perseguição começou. Dona Rosinha, o marido dela, e depois seu Pedro, o dono do Saci, correram atrás do cachorro. O Saci, esperto, corria pelos quintais, pulava cercas, e a cueca vermelha balançando era a prova do crime. A perseguição terminou no quintal de seu Pedro. O Saci, finalmente encurralado, largou a cueca no chão. Mas o que mais espantou a todos foi o que estava ali. Um amontoado de cuecas. Cuecas de todas as cores, de todos os tamanhos, escondidas debaixo de uma moita de bananeiras. O mistério estava resolvido. O culpado pelo sumiço das cuecas era o Saci, o cachorro metido a estiloso. Acontece que o Saci tinha um hábito peculiar. Ele adorava roubar roupas que tivessem um cheiro forte do dono e que fossem fáceis de carregar. E as cuecas masculinas aparentemente eram o seu fetiche. Ele as levava para seu esconderijo e as usava como um tipo de cama ou talvez um brinquedo. Ele parecia ter um gosto especial pelas coloridas, como se fossem troféus de suas aventuras noturnas. O riso tomou conta de Córrego Fundo. A vergonha dos homens que achavam que suas cuecas eram objeto de feitiço virou pura piada. O cachorro Saci, antes um badoqueiro, virou uma atração. O sumiço misterioso da cueca no varal virou a lenda mais engraçada de Córrego Fundo. Era contada e recontada, com muitos detalhes sobre a perseguição e a cara de pau do Saci. E de quebra, virou um aviso: "Cuidado com o varal, que o Saci está de olho na sua cueca." O mistério foi simples, mas a lição foi clara: que a vida no interior é cheia de surpresas, que os animais têm suas próprias manias e que, às vezes, a verdade é mais engraçada do que a gente imagina. E Saci, o cachorro estiloso, continuou a viver em Córrego Fundo, talvez sonhando com a próxima cueca colorida que um dia viria a parar no varal. O bilhete na garrafa, que mudou o destino de uma família. Eita, compadre, essa história é de arrepiar e de aquecer o coração ao mesmo tempo. Um bilhete que viaja nas águas e muda o destino de uma família. Ah, isso é coisa de Deus. Ou do rio, que às vezes tem seus próprios caminhos para ajudar a gente. Senta aí na beira do barranco, de olho na correnteza, que eu vou te contar o causo do bilhete na garrafa que mudou o destino de uma família. Lá nas terras úmidas da Mata Atlântica, no sul da Bahia, onde o verde é de perder de vista e o ar tem cheiro de chuva e terra molhada, a gente encontra uns lugarejos que vivem da roça e da pesca. Um desses é Rio de Contas Pequeno, um arraialzinho que se estende às margens de um rio que de pequeno só tinha um nome, porque suas águas corriam fortes e levavam muita coisa boa, e às vezes uns mistérios. As casas de madeira, simples e coloridas, se debruçavam sobre a água, e o povo, de pele queimada pelo sol e sorriso fácil, vivia no ritmo das cheias e das secas do rio. Ali, a vida era dura, mas a união da comunidade era mais forte que correnteza. Nesse lugar, vivia a família do seu Joaquim, um pescador de poucas palavras, mas de um coração maior que o mundo. Seu Joaquim tinha a Dona Maria, sua esposa, e 3 filhos pequenos. A vida era apertada, como a de quase todo mundo em Rio de Contas Pequeno. O dinheiro mal dava para o feijão e a farinha, e a esperança de um dia melhor era a única coisa que os mantinha de pé. Acontece que o filho mais novo do seu Joaquim, o Pedrinho, um menino esperto e risonho, começou a adoecer. Uma febre que não passava, uma tosse que apertava o peito e uma magreza que doía de ver.
Dona Maria fez chá de tudo que é folha, rezou todos os santos, mas o Pedrinho não melhorava. O povo do arraial ajudava como podia, com um remédio caseiro ou uma palavra de conforto, mas a doença do Pedrinho parecia mais forte que tudo. O único jeito era levar o menino para a cidade grande, que ficava a dias de viagem para um médico. De verdade. Mas dinheiro. Dinheiro era coisa que não se via em Rio de Contas pequeno. O seu Joaquim, de coração apertado, já estava sem saber o que fazer. Sentava na beira do rio, olhando a água correr, sentindo a impotência. O desespero da Dona Maria apertava mais ainda. O menino definhava e a vida parecia escorrer entre os dedos da família. Foi num fim de tarde, com o sol já se pondo e pintando o rio de dourado, que o milagre ou o destino resolveu dar as caras. O seu Joaquim estava na sua canoa, jogando a tarrafa sem muita esperança, quando viu uma coisa diferente boiando na correnteza. Era uma garrafa de vidro, dessas de refrigerante, com alguma coisa dentro. Ele puxou com o remo e, ao tirar da água, viu que lá dentro tinha um papel enrolado. Com as mãos trêmulas, seu Joaquim quebrou a garrafa com uma pedra e tirou o papel. Era um bilhete, escrito à mão com umas letras meio tremidas, mas legíveis. O seu Joaquim, que sabia ler, mas com dificuldade, começou a decifrar as palavras. Eram poucas, mas cada uma delas era um peso no coração. O bilhete dizia assim: meu amigo, quem encontrar este bilhete, por favor, me ajude. Sou Joaquim, de Rio de Contas Grande. Meu filho está muito doente, precisa de ajuda urgente. Não temos dinheiro. Se alguém puder ajudar, eu venderei meu relógio de ouro, a única coisa de valor que me restou. Ele está embrulhado neste bilhete. É só seguir o rio. Que Deus abençoe quem encontrar. Obrigado. Junto com o bilhete, embrulhado, no papel, estava um relógio de bolso antigo de ouro, reluzindo mesmo depois da viagem pelo rio. O seu Joaquim ficou parado, sem respirar. Rio de Contas Grande era a cidade grande. Ficava uns dias de viagem rio acima. E o nome do homem, Joaquim, igual ao dele. O filho do homem, doente, igual ao dele. O relógio de ouro, a Dona Maria, que vinha chamar o marido para jantar, viu o seu Joaquim parado, com o papel e o relógio na mão, os olhos arregalados. Ele mostrou a ela o bilhete. A Dona Maria, de joelhos, começou a chorar. Não de tristeza, mas de uma esperança que brotava no meio do desespero. Naquele mesmo instante, o seu Joaquim tomou uma decisão que ia mudar a vida deles. Ele não vendeu o relógio. Ele pegou o que tinha de economia, que era quase nada, e, junto com o relógio de ouro, que seria a garantia para o tratamento, ele levou o Pedrinho para a cidade grande, de barco, com a ajuda dos vizinhos. A viagem foi longa, difícil, mas a esperança que o bilhete tinha trazido dava força para ele. Na cidade, o médico examinou o Pedrinho. Disse que ele tinha uma doença séria, mas que tinha tratamento, se fosse a tempo. O seu Joaquim explicou a história do bilhete e do relógio. O médico, um homem de bom coração, se comoveu com a fé daquele pai e a história inusitada. Ele aceitou o relógio como garantia e começou o tratamento do Pedrinho. O Pedrinho se curou, meu amigo. Demorou, mas a saúde voltou. A família do seu Joaquim, aliviada, voltou para Rio de Contas pequeno. O relógio ficou com o médico, até que o seu Joaquim, com muito trabalho e suor, conseguiu juntar o dinheiro e resgatar o que era do outro Joaquim. O seu Joaquim, de coração grato, fez uma promessa. Ele embarcou na canoa, subiu o rio por dias, e dias até Rio de Contas Grande. Lá, ele procurou pelo homem que tinha mandado o bilhete. Encontrou um velho, também pescador, que tinha um filho que tinha estado muito doente. O seu Joaquim contou a história, mostrou o relógio que tinha resgatado e explicou que o bilhete, de alguma forma, tinha chegado nas mãos dele e tinha salvado a vida do seu próprio filho. O outro Joaquim, o do bilhete, ficou pasmo. Disse que a fé move montanhas. O seu Joaquim, grato por essa coincidência divina, não só devolveu o relógio,
como dividiu o pouco que tinha e ofereceu ajuda para o outro. Aquele dia, 2 famílias, separadas pela correnteza do rio, se uniram por um laço que a gente só pode chamar de milagre. A história do bilhete na garrafa, que mudou o destino de uma família, virou lenda em Rio de Contas pequeno. O povo fala dela com brilho nos olhos, um lembrete de que a esperança pode vir das águas e que a solidariedade e a fé podem traçar caminhos que a gente nem imagina. O rio, que antes era só fonte de sustento, virou um mensageiro de Deus, carregando em suas águas não só histórias, mas também a salvação. A casinha do sítio que nunca abandonou a gente. No alto de uma pequena elevação, cercada por um riacho de águas límpidas e por uma jabuticabeira centenária que dava frutos abundantes, ficava uma casinha. Era a casinha do sítio do vovô, Chico. Simples, de pau a pique e telhado de barro, com uma varanda de esteios tortos e uma janela de madeira que sempre ficava aberta para o vento. Era ali, naquelas poucas paredes e sob aquele teto, que toda a felicidade da família parecia morar. O vovô Chico, com suas mãos grandes e calosas, e a vovó Luzia, com seu sorriso doce e o cheiro de bolo que nunca saía de suas roupas, eram os guardiões daquela casinha. Eles recebiam a todos com um calor que aquecia mais que o fogão de lenha. Mas os maiores tesouros da casinha eram os netos, que vinham da cidade nos feriados e nas férias. Para as crianças, a casinha do sítio não era só um lugar, era um universo. A varanda era palco para incontáveis brincadeiras. O quintal, um campo de aventuras, com o riacho para pescar lambaris e a jabuticabeira para escalar e encher a barriga de fruta. O fogão de lenha, o coração da casa, onde a vovó Luzia preparava os quitutes mais gostosos do mundo. Pão de queijo, broa de milho, biscoito frito e um café coado que parecia ter o sabor da própria alegria. As noites na casinha eram mágicas. Sem eletricidade, a luz vinha dos lampiões e das estrelas, que pareciam mais brilhantes ali. As prosas do vovô Chico e as histórias da vovó Luzia enchiam o ar, falavam de causos da roça, de lendas do mato, de como era a vida antigamente. As crianças dormiam em colchões no chão, ouvindo o canto dos grilos e o coachar dos sapos, com a certeza de que ali, naquele chão de terra batida, estavam seguras e amadas. Acontecia que, para quem vivia ali, ou para quem visitava, a casinha do sítio parecia ter uma alma própria. Ela testemunhava tudo. As risadas mais altas, os abraços mais apertados, as tristezas passageiras, os aprendizados diários. Ela era um refúgio, um porto seguro. E por mais que os netos crescessem e fossem para suas vidas na cidade, nunca esqueciam. Com o tempo, o vovô Chico e a vovó Luzia partiram, deixando uma saudade imensa. A casinha ficou ali, silenciosa, mas nunca vazia de memórias. A família, sem os avós, não ia mais com a mesma frequência. As janelas, às vezes, ficavam fechadas. A varanda, vazia. Mas a casinha do sítio não abandonou a gente. Ela permanecia ali, como um farol de lembranças. Sempre que um dos netos, já adultos e com suas próprias vidas, sentia o aperto do mundo, o cansaço do trabalho, a solidão da cidade grande, a imagem da casinha voltava. Eles se pegavam lembrando do cheiro do café, do abraço da avó, da voz do avô. Eles voltavam. Não com a frequência de antes, mas voltavam. O João, o neto mais velho, quando se sentia perdido na cidade, ia para a varanda, fechava os olhos e sentia a brisa que passava por entre os esteios tortos. E a paz voltava ao seu coração. A Mariana, que hoje é mãe, levava seus próprios filhos para mostrar a casinha.
Sentava-os no mesmo chão onde ela brincou, contava as histórias dos avós e via o brilho nos olhos das crianças, que agora começavam a criar suas próprias memórias naquele lugar. O Pedro, que se tornou um homem de negócios, encontrava na simplicidade da casinha a força para lidar com as complexidades da vida. Ele olhava para a jabuticabeira e sentia a presença do vovô Chico, que lhe ensinou a ver a beleza nas coisas simples. A casinha do sítio não era mais cheia de gente todos os dias, mas ela continuava viva. Viva nas conversas dos parentes, nas fotos antigas guardadas em álbuns empoeirados, nos cheiros que pareciam vir do nada quando a gente lembrava da vovó. O sítio do vovô Chico e a casinha que nunca abandonou a gente viraram uma lenda no Morro da Saudade. Uma lenda que não fala de mistério ou de assombração, mas de um amor tão profundo que transcende o tempo e o espaço. É um lembrete para todos nós que um lar, por mais simples que seja, pode ser o berço da maior felicidade e que as memórias de quem amamos e dos lugares onde fomos felizes são tesouros que ficam guardados no coração, nos dando força, consolo e a certeza de que, por mais que a vida nos leve para longe, a casinha de nossa alma, aquela onde a felicidade morava, nunca nos abandona. A promessa da enxada enferrujada. No alto da Serra dos Anjos, bem onde a estrada de terra começa a sumir entre as pedras e o mato alto, existia um pedaço de chão duro, seco, bravo, mas fértil de coração. Ali vivia o povo da comunidade do Baixadão do Angico, espalhado em casas simples de pau a pique ou tijolo cru, com galinhas soltas no terreiro, roupa no varal e cheiro de café forte pairando no ar desde cedo. Era um lugar onde cada palmo de terra era suado, cada fruta colhida era agradecida e cada dia vivido era rezado. Gente que não conhecia luxo, mas que conhecia fartura quando havia fartura de fé. Entre os moradores dali, havia uma figura que se destacava não por ser mais rica, nem por ser mais falante, mas por carregar um peso nos ombros que poucos viam e um brilho nos olhos que ninguém esquecia. Chamava-se Joaquim Honório de Almeida, conhecido por todos como Quinzim da Maria, o homem da enxada enferrujada. Diziam que ele falava pouco, sorria menos ainda, mas que bastava um olhar dele para as crianças se calarem, para os adultos pararem de rir à toa e para os passarinhos ficarem quietos por respeito. Trabalhava todos os dias da vida. Sol a pino ou chuva de lascar, estava sempre com a mesma enxada nas mãos, velha, torta, já sem cabo liso, mas ainda firme, ainda viva. Aquela enxada tinha nome, promessa, e não era à toa. Tudo começou muitos anos antes, quando Quinzim ainda era apenas um rapaz magro, de pés rachados e mãos calejadas, vivendo com a mãe numa casinha de chão batido no alto do sítio das Pedras Mansas. Era só ele e Dona Maria das Dores, mulher forte, viúva desde que ele tinha 2 anos, que criou o menino sozinha, ensinando a plantar, colher, rezar e respeitar a terra como se fosse sangue da família. Maria não era de choro, nem de lamúria. Falava com os olhos e ensinava com o exemplo. Sempre dizia: filho, terra não é só chão, é destino. Quem larga a terra, larga a si mesmo. Foi com essas palavras que Quinzim cresceu. E foi também com elas que teve que lidar quando viu a mãe definhar com uma doença que nenhum médico da cidade soube explicar. Um trem que começou nos ossos, depois nas juntas, e logo a deixou sem força nem para segurar a própria colher. No último dia de vida, quando o céu estava de um cinza quase roxo e o vento cheirava a folhas queimadas, Maria chamou o filho ao lado da cama. Quinzim, disse com voz mais fraca que sopro, meu tempo acabou, mas teu tempo é a terra. Me promete uma coisa? O que a senhora quiser, mãe. Prometo tudo. Promete que nunca vai deixar essa terra sem plantar?
Nem que seja um pezinho de couve, nem que o mundo todo diga para ir embora. Planta, meu filho, planta sempre. A terra é tua e tu é da terra. Ele segurou a mão dela, que já estava fria, e jurou com os olhos marejados. Eu juro, mãe. Na manhã seguinte, ela partiu. Desde então, Kinzin nunca mais largou a enxada. Nem nos dias de seca que rachavam o chão como papel velho. Nem nas cheias que levavam lavoura, cerca e até porco embora. Nem quando a juventude da roça foi indo embora para a cidade atrás de celular e emprego com ar-condicionado. Ele ficou. Cada vizinho que vendia terra, ele ajudava a empacotar mudança. Cada compadre que dizia, isso aqui tá morto, ele sorria de canto e respondia, não é a terra que tá morta, é só quem não planta nela. E todos os dias, sem falhar um só, ele pegava a enxada promessa e ia para a lavoura. Às vezes, era mandioca. Outras, abóbora, milho, feijão, ora pronobis, taioba, ou até uns tomates miúdos que teimavam em nascer. Plantava porque a alma mandava, porque o coração sabia o caminho. Com o tempo, Kinzin virou lenda viva. As crianças da comunidade contavam histórias sobre ele. Diz que ele fala com a terra, dizia a menina Aninha. Diz que ele nunca saiu da roça porque a mãe ainda mora lá em espírito, dizia Toninho, o neto da dona Zefa. Diz que uma vez plantou uma semente no cascalho e nasceu um pé de jabuticaba que dá até hoje, dizia o velho Otacílio, que jura que viu com os próprios olhos. Mas Kinzin não se importava com fama. Só se importava com silêncio, solo e suor. Só descansava quando via a lavoura verdejar de novo. E quando não tinha mais o que plantar, plantava flor, planta medicinal, ou só mexia na terra para lembrar a ela que ainda havia quem a respeitasse. Até que um dia veio a seca, a maior dos últimos 30 anos. O rio que cruzava a parte baixa secou. Os poços começaram a virar poeira. As folhas esturricaram. A plantação murchou. Até as cigarras pararam de cantar. Os vizinhos foram indo embora, um por um. Muitos diziam que era castigo, outros diziam que era sinal do fim. Deus abandonou esse canto, murmuravam. Mas Kinzin ficou. Todos os dias levantava, pegava a enxada promessa e seguia para o campo. Cavava, virava, mexia, mesmo com o chão seco, mesmo com a pá quebrando nos pedregulhos. Por que ainda tá aí, homem? Perguntou seu Adolfo antes de ir embora com a mudança no caminhão. Porque eu prometi, e era só isso. Na véspera de Natal daquele ano, a terra estava dura como concreto. Kinzin, já com o rosto marcado por anos de sol e olhos fundos, de tanto trabalhar sem esperança, caiu de joelhos na beira da horta que antes florescia. Mãe, murmurou, não tô aguentando mais. Não tem mais o que plantar, não tem mais o que colher, só tem pó. Ficou ali ajoelhado até escurecer. Naquela noite choveu. Primeiro um pingo, depois outro. Depois veio o trovão, o vento e a água, descendo grossa como o rio do céu. A terra bebeu como quem morria de sede. O cheiro de barro subiu forte. E no outro dia, ao ir até a horta, Kinzin viu, brotando no lugar onde tinha se ajoelhado, um pezinho de feijão, verde, pequeno, mas firme. Ele caiu de joelhos de novo, mas dessa vez chorando. E ali recomeçou tudo. A comunidade voltou aos poucos. Uns porque ouviram falar que as coisas melhoraram. Outros porque não se acostumaram com a cidade. Mas todos tinham uma certeza. Foi Kinzin que segurou aquele chão, com as próprias mãos. Foi a promessa da enxada enferrujada que manteve viva a alma do lugar. Hoje, muitos anos depois, Kinzin já está velho, quase cego, mas ainda vive na mesma casa, com a enxada promessa pendurada na parede. A lavoura continua firme, a roça viva, e os mais jovens, quando querem aprender a plantar, vão até ele. Seu Kinzin, o que eu planto aqui? Ele sorri e responde: planta fé, meu filho. O resto a terra ensina, e assim segue a lenda da enxada enferrujada. Uma promessa que fez da terra sagrada um homem que não largou o chão
e um povoado que só existe hoje porque alguém acreditou que, mesmo sem nada, a terra sempre pode dar tudo. O milho que fez gente rir e gente chorar. No vilarejo de Arraial do Sol, a feira de domingo era o coração da comunidade. Era ali que o povo se encontrava, vendia seus produtos, trocava fofocas e se divertia. E o maior orgulho da feira era o milho. Ninguém plantava milho como o povo de Arraial do Sol. Espigas graúdas, grãos amarelinhos e doces, perfeitos para pamonha, curau e angu. O produtor mais respeitado de milho era o seu Tobias, um homem velho, de poucas palavras, mas de mãos firmes e um conhecimento profundo da terra. Ele cuidava de seu milharal com um carinho que parecia bênção. Um dia, porém, seu Tobias chegou à feira com um cesto de milho que causou um alvoroço. As espigas eram diferentes. Algumas tinham grãos de cores estranhas, umas verdes claras, outras quase roxas, e até umas com listras vermelhas. E o formato era bizarro. Algumas espigas eram retorcidas, outras tinham protuberâncias, e uma delas parecia ter 2 olhos, formados por grãos, que a faziam parecer uma pequena face. "Que diabo de milho é esse, seu Tobias?" perguntou o Zé Corneta, o gozador da feira, com a boca aberta. Seu Tobias, sem entender, respondeu: "Não sei, Zé. Nasceu assim no meio do milharal. Deve ser coisa do tempo, da seca que veio e foi embora." A princípio, o milho virou motivo de risada. As pessoas apontavam, tiravam sarro. "Milho mutante! Milho com cara de gente!" "Isso não é milho, é abominação!" Crianças corriam para ver as espigas esquisitas, rindo e fazendo caretas. Ninguém queria comprar aquele milho estranho, com medo de que desse azar ou que tivesse algum mal. Seu Tobias, coitado, ficou com o coração apertado. Seu milho, seu orgulho, virou motivo de piada. Ele voltou para casa com o cesto quase cheio, com a alma triste. Dona Pureza, sua esposa, tentava consolá-lo. "Não se preocupe, meu velho. Deus sabe o que faz." Mas a história do milho mutante não parou na feira. Alguns dias depois, uma tristeza profunda abateu-se sobre Arraial do Sol. Uma doença misteriosa vinda da cidade começou a se espalhar. Pessoas caíam doentes com febre alta e dores no corpo, sem que o doutor da vila soubesse. O que fazer? Crianças, principalmente, eram as mais atingidas. A alegria da feira deu lugar ao luto. O choro e a apreensão tomaram conta do vilarejo. As rezas se intensificaram. Foi então que Dona Benzedeira Alzira, a mulher mais sábia e espiritual de Arraial do Sol, teve uma visão. Ela viu em sonho o milho de seu Tobias, aquele com os olhos, brilhando. A intuição lhe disse que ali estava a chave. Ela foi à casa de seu Tobias e pediu para ver o milho, estranho. Olhou as espigas uma por uma, com respeito. Pegou a que tinha os olhos e disse: "Esse milho não é praga, seu Tobias. É uma bênção. Ele tem um poder, um recado. Ele veio para nos ajudar." Dona Alzira pediu que seu Tobias ralasse o milho, misturasse com água e fizesse um caldo. Um caldo simples, sem tempero, abençoado com rezas e com a fé do povo. A princípio, alguns desconfiaram. Beber esse milho esquisito vai piorar tudo. Mas o desespero era maior. As pessoas, sem ter mais a quem recorrer, confiaram na benzedeira. O caldo de milho foi distribuído aos doentes, especialmente às crianças. Era amargo, mas tinha um cheiro forte de terra e vida. No dia seguinte, para a surpresa de todos, os primeiros sinais de melhora surgiram. A febre diminuía, as dores aliviavam. Em poucos dias, os doentes começaram a se recuperar. O milho mutante que fez o povo rir
agora fazia o povo chorar, mas de alívio e de gratidão. O milho de seu Tobias, antes zombado, virou um milagre. O povo de Arraial do Sol entendeu que a natureza tem seus próprios mistérios e que nem tudo que é diferente é ruim. Aquele milho, que nasceu fora do padrão, trouxe a cura quando tudo parecia perdido. A história do milho que fez gente rir e gente chorar se espalhou por toda a região. Seu Tobias, que antes era só um bom lavrador, virou um homem abençoado, guardião de um segredo da terra. Ele continuou plantando seu milho, mas agora com um olhar diferente para as espigas que nasciam com formas incomuns. Aquele dia foi um marco para Arraial do Sol. O milho, antes um motivo de piada e depois de luto, se transformou em um símbolo de esperança e fé. A lenda do milho que curava se tornou um lembrete para o povo do interior. Que a vida é cheia de surpresas, que a bênção pode vir das coisas mais inesperadas e que a sabedoria da natureza, muitas vezes, supera qualquer conhecimento humano. E que, no final das contas, o milho, em sua diversidade, era a prova viva de que a vida sempre encontra um caminho para florescer, mesmo nas formas mais inusitadas. O caminho que apagava pegadas. Na borda esquecida do sertão sul-mato-grossense, cercada por capões de mata espessa, havia uma trilha de terra fina, batida e avermelhada, que todos conheciam, mas poucos se atreviam a seguir. Não era uma estrada de boi nem trilha de caçador. Era o tipo de caminho que parecia brotar da terra por vontade própria, se arrastando entre o mato como uma serpente adormecida. As folhas dos galhos encurvavam-se sobre ela, formando um túnel verde escuro onde o sol mal conseguia se meter. E o mais estranho de tudo era que quem passava por ali não deixava pegada. Nem gado, nem gente, nem cachorro. A poeira que cobria aquele chão era imune às marcas. Bastava um passo e quando se olhava para trás, era como se ninguém tivesse pisado ali. Chamavam aquilo de o caminho que apagava pegadas. E com razão. Durante muito tempo, as histórias corriam soltas pelos terreiros e varandas das fazendas. Diziam que o caminho surgira do nada, numa madrugada chuvosa, lá pelos anos 30, logo depois de uma enchente que engoliu meia vila de São Gabriel das Almas. Os mais velhos juravam que a trilha não existia antes da água passar, e que, junto com a lama e os troncos arrastados, havia vindo algo a mais, algo que não pertencia a este mundo. O povo, supersticioso como todo bom sertanejo, respeitava o lugar. Diziam que era um caminho de entre mundos, onde o tempo passava diferente e as almas podiam se perder. Uma vez por ano, quase sempre em julho, algum curioso se metia por lá. Às vezes voltava assustado, sem saber explicar o que viu. Outras vezes sumia de vez, deixando só a lembrança e o silêncio no lugar do rastro. Mas o caso mais falado era o de uma menina chamada Iracema, que desaparecera em 1952. Tinha 12 anos, cabelos de milho e olhos sonhadores. Vivia dizendo que ouvia uma canção vinda do mato, um canto baixinho que só ela ouvia, vindo do lado do tal caminho. Um dia, no fim da tarde, enquanto a mãe lavava roupa no tanque, Iracema saiu descalça e nunca mais voltou. Procuraram por dias, chamaram até gente de fora. Cães farejadores deram com o focinho no começo da trilha e de lá não passaram. Como se algo invisível dissesse: daqui em diante é comigo. A história dela virou sussurro entre as comadres. Uns diziam que Iracema fora levada pelos encantados. Outros diziam que ela viu algo que não devia. Mas ninguém jamais conseguiu provar nada. O tempo passou. O mato cresceu. A trilha, no entanto, seguia firme, sempre limpa, sem um galho atravessado, como se fosse cuidada por mãos invisíveis. Em 1968, um homem chamado Antônio Firmino, caminhoneiro,
Aposentado, comprou um pedaço de terra perto da trilha. Era viúvo, calado e tinha fama de não acreditar em nada. Chamavam-no de seu Firmino cético, porque tudo que era assombração, encantamento ou maldição, ele dizia que era invenção de gente desocupada. Foi morar ali com o filho mais novo, Juca, de 15 anos. Não deu um mês e já estavam os dois querendo explorar a tal trilha. Isso aí é só conversa de velho besta, dizia Firmino, com o chapéu meio torto e o cigarro no canto da boca. Caminho que apaga a pegada. Francamente, nem no rádio se escuta uma lorota dessas. Certa manhã, pegou o filho e foi. Calçaram botas, levaram facão e lampião e entraram pelo túnel de folhas que formava a entrada da trilha. 2 homens determinados, olhos firmes, coragem de sobra. O sol ainda mal tinha aquecido a terra quando sumiram de vista. A vila ficou em alvoroço. Alguns diziam que estavam só zombando, que logo voltariam rindo da cara de todos. Outros já se organizavam para entrar na trilha atrás deles, mas a maioria hesitou. No fim da tarde, só Juca voltou. Saiu do mato cambaleando com o rosto branco, como farinha e os olhos arregalados, como se tivesse visto o próprio inferno. Não falou coisa com coisa. Disse apenas, ele ficou, ele quis ir mais, eu tentei. Ele ficou. Depois disso, nunca mais foi o mesmo. Trancou-se dentro de casa, deixou de comer, de falar, e meses depois foi levado para um sanatório em Campo Grande. Morreu em 1973, sem jamais contar o que viu no fundo do caminho. O terreno ficou abandonado. Cresceu o mato, a casa caiu aos pedaços. A trilha, como sempre, continuou limpa, sem pegadas, como se ninguém nunca tivesse passado por ali. Dona Madalena, que vendia bolos na feira, dizia que o caminho era uma passagem para outra parte, que ele escolhia quem queria e apagava as pegadas para que ninguém voltasse pelo mesmo rumo. Já o velho Celino, que lia cartas e benze a criança de quebranto, afirmava que o solo daquela trilha não era mais brasileiro. Era chão de outro tempo, de outra gente. E entre todas as histórias havia sempre o aviso: se um dia você se deparar com uma trilha que parece limpa demais, onde o chão não guarda marcas, não siga por ela, nem por brincadeira, porque pode ser que você vá e o mundo esqueça de você. Hoje, em São Gabriel das Almas, poucos lembram da trilha. Os mais jovens acham que é invenção, mas de vez em quando algum cachorro late de madrugada olhando fixo para o mato. Ou se escuta vindo do verde um canto baixo, quase como uma canção de ninar. E, às vezes, alguém desaparece. E tudo o que fica é o silêncio. E a certeza de que, por ali, ninguém deixa pegadas. Estas histórias não têm fim. Porque sempre há algum curioso, algum descrente ou algum desavisado que resolve mexer com coisa que o mundo nunca deveria ter tocado. O bezerro, que era criado como gente, na pequena e esquecida comunidade de Santa Quitéria do Cedro, no sertão de Minas, existia uma fazenda modesta, conhecida como Sítio Santa Olívia, de propriedade de seu honorato, um homem de fala lenta, chapéu, velho de palha e mãos calejadas que pareciam feitas de casca de pau. Ali vivia com sua esposa, Dona Belmira, e os 2 filhos, já quase adultos, Paulinho e Rosa. Era uma vida simples, mas feliz. Criavam galinhas, porcos, alguns bois e plantavam milho e feijão no roçado, que ficava logo depois do açude. Tinha até um rádio antigo que só pegava direito quando alguém segurava a antena com um pé descalço encostado no chão. Mas o que fazia o Sítio Santa Olívia ser diferente de todos os outros era uma figura curiosa que morava com eles. Tufão, o bezerro que era tratado como gente. A história de Tufão começou numa madrugada fria de maio, quando a vaca mimosa morreu no parto, deixando um bezerrinho recém-nascido tremendo de frio e fome.
Dona Belmira, que tinha coração mais mole que pamonha quente, não teve coragem de deixá-lo morrer. Enrolou o bicho numa manta de algodão, levou-o para dentro de casa e, sem pensar duas vezes, começou a alimentá-lo com uma madeira de leite de caixinha. "Esse menino não vai morrer, não", disse ela, como se o bezerro já fosse parte da família. E assim começou. Nos primeiros dias, dormia numa cesta de roupa com cobertor dobrado. Depois, passou para uma caminha improvisada no quarto da Rosa. Quando viu, já estava deitando no sofá, com a cabeça apoiada em almofadas bordadas, comendo mingau e assistindo novela com a família. "Mas esse bicho tá ficando muito folgado", dizia seu Honorato, só que com um sorrisinho no canto da boca. No fundo gostava do danado. Paulinho, que era o mais gaiato, começou a ensinar truques. Fazia Tufão sentar, dar a pata, ou melhor, o casco, e até subir na carroça como se fosse gente. A coisa ficou tão fora do normal que na hora do almoço, se não separassem um prato para Tufão, arroz, feijão e pedaço de abóbora cozida, ele fazia um escarcéu, mugia alto e batia com a cabeça na porta da cozinha. A vizinhança achava tudo uma maluquice. Dona Dejanira, que morava na outra colina, dizia que criar bicho como gente traz mau agouro. Já o padre Zezinho soltava piadas no sermão da missa. "Cuidado, meu povo. Daqui a pouco o bezerro batiza e vira padrinho." Mas o povo gostava. Tufão virou atração na região. Todo mundo queria ver o bezerro primo da família. Teve até uma vez que o prefeito mandou uma equipe de jornal de Araxá só para fazer uma matéria sobre o caso. Tiraram fotos, gravaram entrevista e Tufão apareceu na capa do jornal com a legenda "O boi que vivia como gente". Apesar da fama e do carinho, o tempo não perdoa nem bicho de estimação. Tufão foi crescendo. Dos 20 quilos iniciais, passou para 100, depois 200, depois 300. Era um boi de respeito. O sofá já não aguentava. A cama rangeu tanto que quebrou. E comer na mesa virou bagunça. Certa vez, tentou pegar um pedaço de frango com a língua e derrubou a travessa inteira no colo da Rosa. A casa, que antes era um reduto de ternura e risada, passou a ficar apertada e, aos poucos, desconfortável. Seu Honorato começou a pensar em construir um curral novo. Dona Belmira chorava só de imaginar o Tufão dormindo fora de casa. "Ele não sabe que é boi. Ele vai estranhar." Foi Rosa quem disse a frase que ficou marcada. "Mãe, o Tufão não é só um boi. Ele é da família." Mas como tudo na vida, chegou o momento em que a natureza falou mais alto. Uma tarde, enquanto pastava no quintal, Tufão viu uma novilha passando no pasto do vizinho e ficou agitado. Derrubou a cerca e saiu em disparada. Aquele dia foi um caos. Paulinho correu atrás com vara na mão. Rosa tentou laçar. Dona Belmira, aos prantos, gritava: "Tufão, volta! Meu filho, volta!" Foi nessa época que começaram a perceber. Algo estava mudando. Tufão já não obedecia tanto. Às vezes, passava horas olhando para o horizonte, como se ouvisse um chamado que ninguém mais ouvia. Começou a evitar entrar em casa, preferia o pasto. À noite, não deitava mais no tapete da sala, mas sim no terreiro, debaixo da lua. E então veio a decisão. Vamos soltar ele no pasto de cima. É grande, tem sombra e ele pode viver como os outros, disse seu Honorato, a voz embargada. Na despedida, colocaram nele uma fita azul no pescoço e fizeram uma última refeição juntos. Tufão, quieto, encostou o focinho no ombro de Dona Belmira como se entendesse tudo. Depois, saiu andando devagar, olhando para trás a cada passo. Passaram-se meses. A vida no sítio Santa Olívia voltou ao normal, quase. Às vezes, de manhã, cedo, via-se o vulto de um boi grande parado perto da varanda, olhando. Quando alguém saía, ele já tinha sumido. Um dia, Paulinho deixou um prato de mingau no peitoril. No outro, estava vazio. Teve gente que jurou ter visto o Tufão perto da
Escola, como se esperasse a Rosa sair da aula. Outros diziam que ele entrava na igrejinha durante as novenas e ficava parado ao lado da imagem de São Francisco, como se rezasse. Um dia ele sumiu de vez. Nunca acharam o corpo, nem os ossos, nem rastro, mas a lenda ficou. Dizem que nas noites de lua cheia, se você for até o sítio Santa Olívia e deixar um prato de abóbora doce na varanda, pode ouvir passos pesados na varanda, um mugido baixinho, e a travessa vazia na manhã seguinte, porque dizem, alguns laços não morrem com o tempo, e talvez, só talvez, existam bichos que nunca se esqueceram de que um dia foram tratados como gente. Estas histórias nunca têm fim, porque sempre haverá alguém com o coração grande demais para deixar um bicho de fora da mesa, e algum animal especial o suficiente para se lembrar, mesmo depois de cruzar para um mundo além da nossa imaginação. O bezerro que só respondia com TikTok. No sítio do seu Lourenço, lá na Ribeira do Mel, a vida seguia seu ritmo de sol a sol, com o cheiro de mato, o mugido das vacas e o canto dos galos. Seu Lourenço era um fazendeiro dos antigos, que acreditava que bicho entendia a gente no olhar e no comando de voz. A maior alegria da sua fazenda era o Filó, um bezerro novinho, com os olhos curiosos e um pelo macio que parecia veludo. Filó era esperto, mas um pouco diferente dos outros bezerros. Acontece que a neta de seu Lourenço, a Clarinha, uma menina de uns 10 anos, veio passar as férias da cidade no sítio. Clarinha era moderna que só ela. Não largava o celular por nada. Vivia grudada no TikTok, vendo vídeos e fazendo suas dancinhas. Seu Lourenço, com seu jeito rústico, resmungava: "Essa menina e esse aparelho, não larga isso nem para comer." Clarinha, porém, achava o bezerro Filó a coisa mais fofa do mundo. Ela passava horas com ele no cercado, conversando, fazendo carinho. E, claro, mostrando seus vídeos do TikTok. Um dia, de pura brincadeira, Clarinha resolveu ensinar o bezerro a responder a certos sons do celular. Ela colocava aqueles áudios engraçados de memes, aqueles que as pessoas repetem, e fazia gestos. O bezerro, curioso, balançava a cabeça, olhava fixamente para o celular. Clarinha achava uma graça. O bezerro parecia prestar atenção. Ela ria e continuava com a brincadeira. A confusão começou quando seu Lourenço, que já era meio turrão, começou a notar algo estranho no Filó. "Vem cá, Filó! Anda, meu filho!" Seu Lourenço chamava o bezerro para mamar ou para ir para o pasto. Mas Filó não vinha. Ficava parado com o olhar perdido. Foi então que Clarinha, de longe, soltou um daqueles áudios de TikTok no celular. Um som de buzina de carro misturado com um latido agudo. E para o espanto de seu Lourenço, o bezerro Filó levantou a cabeça. Na hora, deu um pulo e veio correndo na direção deles. Seu Lourenço arregalou os olhos. "Mas o que diabo é isso? Que feitiçaria é essa, Clarinha?" Clarinha, morrendo de rir, explicou: "Vovô, eu ensinei o Filó a responder a alguns sons do TikTok. Ele é moderno." A partir daquele dia, a vida no sítio de seu Lourenço virou uma comédia. O bezerro Filó, que antes respondia aos chamados tradicionais, agora só dava bola para os comandos do celular. Seu Lourenço tentava chamar: "Filó, vem, bezerro!" O bezerro nem se mexia. Clarinha pegava o celular, soltava um áudio de passarinho cantando um funk, e o bezerro começava a pular e a correr em círculos, feliz da vida. Se queria que ele bebesse água, Clarinha soltava um som de água corrente com um splash de desenho animado. Filó ia direto para o bebedouro. Quando ele fazia alguma arte, tipo tentar comer as flores do jardim, Clarinha soltava um áudio de grito de "Ai, meu Deus!" com um tom de drama.
e o bezerro parava na hora, com a cara de arrependido. O bezerro Filó virou a atração da Ribeira do Mel. Vizinhos vinham visitar o sítio só para ver a proeza do bezerro digital. Alguns achavam graça, outros benziavam, achando que era coisa de bruxaria moderna. Seu Lourenço, por fim, se rendeu. Ele andava com o celular de Clarinha para lá e para cá, soltando os áudios de TikTok para o Filó. Quem diria, meu Deus do céu? Resmungava seu Lourenço rindo. Um bezerro que só entende essa tiktokaiada. Onde é que a gente vai parar? A história do bezerro que só respondia com TikTok se espalhou por toda a região. Filó se tornou um símbolo inusitado da modernidade chegando ao campo, mostrando que a tecnologia, por mais estranha que pareça, pode criar laços e situações hilárias até com os animais. O mistério não era um mistério de assombração, mas um mistério da inteligência e adaptabilidade animal. E a lição foi clara para seu Lourenço e para o povo da Ribeira do Mel. Que a vida no interior, por mais tradicional que seja, sempre encontra um jeito de se renovar. E que, às vezes, um bezerro moderno, com seus sons de TikTok, pode trazer mais risadas e carinho do que qualquer outro bicho da fazenda. A avó que viu o anjo da colheita. No pequeno sítio da família Silva, lá no coração do Vale do Sol, a vida era feita de trabalho árduo e de uma fé inabalável. Mas naquele ano, a fé estava sendo duramente testada. Uma praga misteriosa, vinda do nada, começou a atacar as plantações de milho e feijão, que eram o sustento de todos. As folhas amarelavam, os grãos murchavam, e o desespero começava a tomar conta do seu Manuel e de sua esposa, Dona Fia. Em meio à aflição, a luz da casa era a vovó Emília, uma senhora já bem velhinha com a pele enrugada pelo tempo, os cabelos brancos trançados e um olhar que parecia enxergar além do que os olhos comuns viam. Vovó Emília era a matriarca, a que rezava, a que sabia os remédios da roça e a que sempre tinha uma palavra de consolo. Os dias passavam e a praga avançava. A colheita, que deveria ser farta, estava ameaçada. O silêncio no sítio era pesado, cheio de preocupação. Uma noite, enquanto todos dormiam, o sono pesado do cansaço e da aflição, vovó Emília estava acordada, sentada em sua cadeira de balanço na varanda, rezando. A lua cheia iluminava o milharal doente e o vento soprava uma canção triste. De repente, vovó Emília viu. Não era um sonho, nem um delírio da velhice. Era uma visão clara, luminosa. No meio da plantação de milho, uma figura apareceu. Uma figura alta, de luz dourada, com asas imensas que pareciam feitas de nuvens prateadas. Em suas mãos, ela segurava uma espiga de milho que brilhava como ouro. A visão era serena, mas ao mesmo tempo impactante. Vovó Emília sentiu uma paz imensa invadir seu peito. A figura não falou com palavras, mas a mensagem foi clara em sua mente. Olhe para o milho no alto. Onde a sombra da manhã toca, ali está a cura. A figura desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando apenas o brilho da lua e o som do vento. Vovó Emília, com o coração batendo forte, sabia o que tinha visto. Era o anjo da colheita. Na manhã seguinte, vovó Emília estava diferente. Seus olhos tinham um brilho renovado. Ela chamou seu Manuel e Dona Fia, que estavam desanimados, olhando para a lavoura. Meu filho, minha filha, tive uma visão. O anjo da colheita apareceu para mim. Ele me mostrou onde está a cura para nossa lavoura, onde a sombra da manhã toca o milho no alto. Seu Manuel e Dona Fia se entreolharam, sem saber o que pensar. Vovó Emília era sábia, mas visões eram coisas de outro mundo. Mas o desespero era grande, e eles não tinham mais nada a perder.
Vovó, mas a sombra, ela muda a cada dia, a cada hora, disse seu Manuel, confuso. Não é a sombra de qualquer hora, meu filho. É a primeira sombra da manhã, aquela que é pura e fresca. Observem as folhas mais altas do milharal. Procurem um brilho diferente nelas. A família e alguns vizinhos curiosos acompanharam vovó Emília até a lavoura. O sol começava a surgir no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Vovó Emília apontou para um local específico, onde a luz do sol começava a tocar as folhas mais altas do milho, formando uma sombra nítida e comprida. Ali! É ali! Ela exclamou. Procurem nas folhas mais altas onde a sombra toca. Seu Manuel, ainda cético, mas esperançoso, seguiu as instruções. Ele e os outros homens começaram a examinar as folhas do milho naquele ponto. E para a surpresa de todos, em algumas das folhas mais altas, eles encontraram um tipo de orvalho denso, quase uma resina transparente, que brilhava à luz do sol. Não era orvalho comum, era diferente. E as folhas que tinham esse orvalho pareciam mais verdes e saudáveis. Vovó Emília, com a certeza em seu olhar, disse: "É a cura! Colham esse orvalho! Ele é a bênção!" Eles coletaram o orvalho com cuidado, em pequenos potes. Vovó Emília pediu que o misturassem com água da nascente e borrifassem na lavoura doente. Com fé, o povo de Vale do Sol obedeceu. Nos dias que se seguiram, um milagre aconteceu. Onde a mistura foi borrifada, as folhas do milho e do feijão começaram a recuperar a cor. A praga recuou e a lavoura que parecia perdida começou a se reerguer. A colheita, embora não fosse a mais farta de todos os tempos, foi suficiente para alimentar a família e ainda sobrou para vender. A notícia da avó que viu o anjo da colheita e salvou a lavoura se espalhou como fogo pelo Vale do Sol e além. A batalha contra a praga, vencida pela fé e pela visão de vovó Emília, virou uma lenda. Vovó Emília, para o povo, não era só uma senhora sábia. Era a intermediária entre o céu e a terra, a que via o que os outros não podiam. E a cada colheita, o povo de Vale do Sol lembrava-se da bênção do anjo da colheita e da sabedoria da vovó Emília, que soube ler os sinais e guiar sua família à salvação. O mistério do orvalho curador nunca foi desvendado pela ciência, mas para o povo do interior, a explicação era clara. Era a providência divina, o anjo da colheita que, através dos olhos da avó, trouxe a salvação. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para a gente se ver no próximo vídeo. Até mais!